So how's the drink? Vamos analisar cada parte da frase. So é usado como uma palavra de transição casual, podendo ser traduzido como então ou então vamos lá. É usado para introduzir uma pergunta ou continuar uma conversa. How's? Essa é uma contração de how is. É uma pergunta informal de como está. Nesse caso, está se referindo ao estado ou qualidade de uma bebida. The drink. Essa parte da frase se refere à bebida que está sendo mencionada ou consumida pela pessoa. Pode ser qualquer tipo de bebida, como um café, suco, refrigerante, coquetel, entre outros. Portanto, a frase completa So how's the drink pode ser traduzida como então, como está a bebida? Ou então, como está indo a bebida? Em português. Essa é uma pergunta casual e amigável para iniciar uma conversa sobre a bebida que a pessoa está consumindo. It's good. Pronuncie esse I como se fosse um E. It's. Nesse caso, it é um pronome pessoal neutro, usado para se referir a algo não específico. No contexto dessa frase, it está se referindo à bebida que foi oferecida. Is. Essa é a forma conjugada do verbo to be, ser ou estar, na terceira pessoa do singular. Nesse caso, indica que o sujeito, it, está expressando uma qualidade ou estado. Good. Essa palavra significa bom em inglês. Ela descreve a qualidade ou estado do sujeito. It. Nesse contexto, está indicando que algo é considerado positivo ou satisfatório. Sua pronúncia é com o, bem curto, mesmo tendo 2 Os nessa palavra. É a mesma pronúncia de quando você está bebendo um gole d'água. Portanto, a frase It's good pode ser traduzida como está bom ou é bom em português. Essa expressão é usada para indicar que algo é satisfatório, agradável, de boa qualidade ou que atende às expectativas. That wasn't a very strong reaction. A frase That wasn't a very strong reaction pode ser traduzida para o português como essa não foi uma reação muito forte. Ela pode ser usada para expressar desapontamento ou surpresa com a falta de reação de alguém a algo. Por exemplo, se você contar uma piada a um amigo e ele não rir, você pode dizer That wasn't a very strong reaction. Isso significa que você esperava que seu amigo risse mais da sua piada. A frase strong reaction pode ser traduzida para o português como reação forte. Ela se refere a uma reação que é intensa ou expressiva. Por exemplo, se você ver um filme muito assustador, você pode ter uma reação forte e gritar ou se encolher. Well, it's not a very strong drink. Vamos analisar a frase Well, it's not a very strong drink e explorar cada parte dela. Well, essa palavra é frequentemente usada como um preenchimento em conversas informais. Ela pode ser traduzida como bem ou bom, mas nesse contexto é mais uma expressão de hesitação ou introdução suave à frase. It's é a contração de it is, que significa é. Procure pronunciar a letra O como se fosse um A. Not significa não. Perceba que, em português, a palavra não vem em primeiro lugar e, logo em seguida, vem a palavra é. Ou seja, a ordem das palavras é diferente em inglês. Um artigo indefinido que equivale a um. Em inglês americano, a vogal O às vezes é pronunciada como uma vogal curta, que não possui o som de O encontrado no português brasileiro. A palavra muitas vezes fica com som de A. Além disso, o T no final de uma palavra frequentemente não é pronunciado com o mesmo tipo de aspiração que ocorre em algumas outras línguas. Quando você combina esses elementos, a sequência de sons not a em inglês americano pode ser percebida como algo próximo de not a. Very significa muito ou realmente. Strong significa forte. Nesse contexto, está se referindo à força do drink, ou seja, ao seu teor alcoólico. Drink significa bebida. Pode, como vimos, se referir a qualquer tipo de líquido que seja consumido. Essa é uma frase simples e direta. É uma frase comum que pode ser usada em várias situações. Por exemplo, quando você está oferecendo uma bebida a alguém que não bebe muito, ou quando está comparando o teor alcoólico de 2 bebidas diferentes. Just don't tell anyone. A frase Just don't tell anyone pode ser traduzida para o português como só não conte a ninguém, apenas não conte para ninguém, ou simplesmente não diga a ninguém. Ela é usada para pedir para alguém manter um segredo. Just é um advérbio que pode ter vários significados, dependendo do contexto. Neste caso, ele é usado para enfatizar a importância da instrução que vem a seguir. Em português, pode ser traduzido como só, apenas ou simplesmente. É muito utilizado pelos americanos. Don't é uma forma contraída de do not, que é uma negação. Em português, pode ser traduzido como um simples não. Tell é um verbo que significa contar ou dizer. Neste caso, ele é usado no sentido de contar para alguém. Anyone é um pronome indefinido que significa qualquer pessoa ou qualquer um. Neste caso, ele é usado para indicar que a instrução se aplica a todas as pessoas. A frase Just don't tell anyone pode ser usada em várias situações. Por exemplo, quando você está contando algo confidencial para um amigo e quer que ele não conte para ninguém. Ou quando você está fazendo algo errado e quer que ninguém saiba. This, of course, breaks some critical FAA regulations. Vamos analisar a frase This, of course, breaks some critical FAA regulations. This é um pronome demonstrativo que se refere a algo mencionado anteriormente na conversa ou conhecido pelo falante e pelo ouvinte. Em português, pode ser traduzido como isso, isto ou este. Of course, que significa literalmente de curso, o que não faz sentido nenhum para nós brasileiros. O importante aqui é ter em mente que essa importante expressão idiomática significa claro, é claro ou obviamente. É uma expressão que indica que algo é óbvio ou esperado. Sua pronúncia correta é of course. Repita comigo. Of course. Breaks é o verbo break no presente simples da terceira pessoa do singular. Significa quebra, viola ou infringe. Nesse contexto, refere-se à violação ou não cumprimento das regulamentações. Some é um pronome indefinido que significa alguns, algumas ou vários. É usado para indicar uma quantidade indeterminada de algo. Quando essas palavras são pronunciadas em sequência, a consoante final breaks é seguida pelo som inicial some. Para facilitar a transição entre os sons, ocorre a junção fonética, criando uma conexão suave entre as palavras e fazendo com que soem como se fosse uma só. Critical é um adjetivo que significa crítico, críticas, essenciais ou importantes. É usado para enfatizar a importância de algo. A sua pronúncia fica assim. Critical. Critical. FAA, sigla para Federal Aviation Administration, a agência governamental dos Estados Unidos responsável pela regulamentação e supervisão da aviação civil.
É como se fosse a nossa ANAC aqui no Brasil. FAA Regulations estabelecem regras e padrões para a aviação civil nos Estados Unidos. Juntando tudo, a frase "This, of course, breaks some critical FAA regulations" pode ser traduzida como "Isso, é claro, viola algumas regulamentações críticas da FAA". É uma afirmação de que algo mencionado anteriormente ou conhecido pelo falante e pelo ouvinte está infringindo algumas regulamentações importantes da Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos. Excuse me é usada para pedir desculpas em situações indelicadas ou embaraçosas. Isso pode acontecer com palavras que são usadas com frequência em situações informais, como excuse me. A pronúncia de excuse me como excuse me é um exemplo de afaéresis, que é a perda de um som ou sílaba no início de uma palavra. É comum que as pessoas abreviem ou simplifiquem palavras e frases em situações informais ou quando estão com pressa. Por exemplo, excuse me pode ser usado quando alguém está tentando passar por uma área lotada e precisa se mover rapidamente. Além disso, a pronúncia pode variar entre diferentes regiões e dialetos do inglês americano. Algumas pessoas podem pronunciar naturalmente excuse me, sem o som inicial de E, dependendo de como falam e de seu sotaque. Guess he really had to go. A frase "Guess he really had to go" pode ser traduzida para o português como "Acho que ele realmente precisava ir ao banheiro". A personagem não cita a palavra banheiro nessa frase, mas fica subentendido que trata-se de um banheiro. Essa frase é usada para expressar a suposição de que alguém teve que sair de algum lugar rapidamente. Guess é um verbo que significa acho, adivinho ou suponho. Nesse caso, ele é usado informalmente para indicar que o falante está fazendo uma suposição ou dando sua opinião. He é um pronome pessoal que se refere a uma pessoa do gênero masculino. Em português pode ser traduzido como ele. Muita gente não sabe, mas numa linguagem rápida, você pode pronunciar a palavra he como se fosse um i prolongado. Really é um advérbio que significa realmente, de verdade ou verdadeiramente. É usado para enfatizar a intensidade da ação. A palavra had é a forma passada do verbo to have. To é uma partícula usada para formar o infinitivo de um verbo, indicando a ação que ocorreu. Had to é uma expressão que significa ter que ou precisar. É usada para indicar que algo é necessário ou obrigatório. Go é um verbo que significa ir ou sair. Neste contexto, ele é usado como uma expressão idiomática para indicar que alguém precisa ir ao banheiro. A frase had to go pode ter um significado figurado dependendo do contexto. Geralmente, had to go significa que alguém precisava sair ou ir embora por algum motivo, seja ele urgente ou não, e geralmente para ir ao banheiro. Juntando tudo, a frase "Guess he really had to go" pode ser traduzida como "Acho que ele realmente precisava ir ao banheiro". É uma suposição ou opinião do falante de que a pessoa mencionada precisava ir ao banheiro com urgência, mas também pode ser usada em várias situações, por exemplo, quando alguém sai de uma reunião rapidamente, quando alguém sai de uma festa sem dizer adeus, etc. It's normal. It's normal and normal. Oh, I know. Just never been a very good flyer. My husband keeps reminding me that planes want to be in the air. A frase "Oh, I know, just never been a very good flyer. My husband keeps reminding me that planes wanna be in the air" pode ser traduzida para o português como "Ah, eu sei, nunca fui uma boa passageira de avião. Meu marido fica me lembrando que os aviões querem estar no ar". Ela é usada para expressar o desconforto de voar e a confiança de que os aviões são seguros. Ou é uma interjeição usada para expressar surpresa, reconhecimento, compreensão, admiração, dor, alívio ou outros sentimentos fortes. Neste caso, pode ser usada para indicar que o falante acabou de lembrar de algo ou teve uma ideia. I significa eu, know é um verbo que significa saber ou conhecer. Neste caso, ele é usado para indicar que o falante tem conhecimento ou consciência de algo. Oh, I know, ah, eu sei. Just é um advérbio que pode ter vários significados dependendo do contexto. Neste caso, ele é usado para enfatizar a importância da informação que vem a seguir. Em português, pode ser traduzido como apenas ou simplesmente. Never é um advérbio que significa nunca. É usado para indicar que algo nunca aconteceu ou nunca foi verdade. A palavra been é a forma passada do verbo to be. A very good flyer é uma expressão que significa um bom viajante de avião. É usada para descrever alguém que se sente confortável e confiante ao viajar de avião. A palavra flyer, neste contexto, significa viajante de avião. Perceba que são 3 palavras em português. Viajante de avião. Contra apenas uma palavra em inglês, que é a palavra flyer. Só com isso, podemos constatar que o idioma inglês é mais compacto com o número de uso de palavras para significar uma coisa, que muitas vezes é simples. Além disso, flyer também pode se referir a um pequeno pedaço de papel com informações sobre um produto ou evento, geralmente usado para fins publicitários. Então podemos brincar um pouco com as palavras em inglês para melhorar a memorização das palavras. Uma flyer segurando um flyer dentro do avião. My é um pronome possessivo que indica posse pelo falante. Em português, pode ser traduzido como meu ou minha. Husband é um substantivo que significa marido. É usado para se referir ao cônjuge da falante. Mas devemos tomar um certo cuidado com relação à pronúncia dessa palavra. Muitas pessoas, quando aprendem que a pronúncia da palavra banda em inglês é band, acabam pronunciando a terminação da palavra husband como se fosse husband. Isso é um erro leve de pronúncia.
Isso não significa que os falantes de língua inglesa não irão te compreender. Porém, vai parecer que você não cuidou da parte da correta pronúncia das palavras ao aprender inglês e vai ser mais difícil você reverter isso se você aprender da maneira errada desde o início. Então, para não cometer mais esse erro e aprender de uma vez por todas, vamos imaginar que o husband dessa senhora toca em uma famosa banda. Assim, você vai associar a palavra banda em português com a palavra husband em inglês. E nunca mais irá esquecer da correta pronúncia dessa palavra. Isso que acabei de ensinar é uma associação mnemônica entre sons de dois idiomas diferentes para fortalecer a associação de palavras de memória de longo prazo. Não à toa, existe uma banda na gringa que se chama The Husbands, que se aproveita deste trocadilho. Keeps é o verbo keep, no presente simples, terceira pessoa do singular. Neste contexto, ele significa continuar ou manter. Reminding é o gerúndio do verbo remind, que significa lembrar ou recordar. É usado para indicar que alguém está fazendo outra pessoa lembrar de algo. Me é um pronome pessoal que se refere ao falante. Em português, pode ser traduzido como me. Reminding me significa me lembrando. Keeps reminding me, fica me lembrando. That é um pronome relativo que se refere a algo mencionado anteriormente. Em português, pode ser traduzido como que. Planes é o plural de plane, que significa avião. É usado para se referir a veículos aéreos. Wanna be in the air é uma expressão idiomática que significa que os aviões foram projetados e construídos para voar, que é o mesmo que ficar no ar. É usada para enfatizar a segurança e confiabilidade dos aviões. Nessa frase, então, a pessoa está compartilhando que não se sente confortável voando e que seu marido frequentemente lembra que os aviões são feitos para estar no ar. Well, he sounds like a very smart man. Well é uma interjeição usada para expressar surpresa, hesitação, dúvida ou outros sentimentos. Neste caso, pode ser usada para indicar que o falante está pensando ou considerando algo antes de falar. He é um pronome pessoal que se refere a uma pessoa do gênero masculino, no caso, o marido da personagem. Em português, pode ser traduzido como ele. Sounds like é uma expressão idiomática que significa parece ou soa como. É usada para indicar que algo parece ser verdade, com base nas informações disponíveis. A expressão looks like significa parecer no sentido de parecer fisicamente. Já a expressão sounds like, que é utilizada por esse personagem, significa parecer também, mas no sentido de soar como. Isso ocorre quando a pessoa não vê fisicamente uma coisa ou pessoa, mas ouve dizer a very smart man. É uma expressão que significa um homem muito inteligente. É usada para descrever alguém que é considerado inteligente ou sábio. Juntando tudo, a frase well, he sounds like a very smart man pode ser traduzida como bem, ele parece ser um homem muito inteligente. Essa é uma afirmação de que, com base nas informações disponíveis, o falante acredita que a pessoa mencionada é inteligente. Sure é uma interjeição usada para expressar concordância ou confirmação. Em português pode ser traduzida como claro ou com certeza. Procure pronunciar essa palavra assim, sure. Agora vamos imaginar uma situação engraçada ou absurda para você memorizar essa palavra que se parece com a palavra surdo em português, mas não é. Um surdo vai à médica e a médica pergunta se ele está se sentindo bem. O surdo responde, sure, mas na verdade ele não entendeu nada, já que ele é surdo. And é uma conjunção que significa e. É usada para conectar duas ou mais palavras, frases ou cláusulas. Tell é um verbo que significa contar ou dizer. Neste caso, ele é usado no sentido de contar para alguém. Him ou him é um pronome pessoal que se refere a uma pessoa do gênero masculino, o marido dessa personagem. Em português, pode ser traduzido como ele. That é um pronome relativo que se refere a algo mencionado anteriormente. Em português, pode ser traduzido como que. When é uma conjunção subordinativa e um advérbio de tempo em inglês que significa quando. He é um pronome pessoal que se refere a uma pessoa do gênero masculino, no caso, o marido da personagem. Em português, pode ser traduzido como ele. Agora você deve estar se perguntando qual a diferença entre he e him, já que ambos significam ele em inglês. He e him são pronomes pessoais em inglês que se referem a um homem ou menino. A diferença entre eles é que he é um pronome sujeito, enquanto que him é um pronome objeto. Um pronome sujeito é usado para indicar quem está realizando a ação em uma frase. Por exemplo, na frase He is eating an apple. Ele está comendo uma maçã. He é o sujeito que está realizando a ação de comer. Um pronome objeto é usado para indicar quem ou o que está recebendo a ação em uma frase. Por exemplo, na frase I gave him an apple. Eu dei uma maçã para ele. Him é o objeto que está recebendo a maçã. Em resumo, he é usado quando o homem ou menino é o sujeito da frase, enquanto him é usado quando ele é o objeto da frase. Gets back é um phrasal verb que significa voltar ou retornar. É usado para indicar que alguém está retornando de algum lugar. Por exemplo, When did you get back from São Paulo? Quando você voltou de São Paulo? She was thrilled to get her old job back. Ela estava emocionada por conseguir seu antigo emprego de volta. From the bathroom é uma preposição seguida de um substantivo que indica o lugar de onde alguém está retornando. Neste caso, o lugar é o banheiro. Bathroom significa banheiro. Bathroom significa banheiro, sendo que bath significa banho e room significa quarto ou sala. Então, literalmente, bathroom significa um quarto de banho, que se aproxima mais do português de Portugal, que lá eles chamam de casa de banho. Seja como for, aqui no Brasil nós chamamos de banheiro. Juntando tudo, a frase completa Sure and tell him that when he gets back from the bathroom pode ser traduzida como claro, e diga a ele isso quando ele voltar do banheiro. É uma instrução para contar algo a alguém, quando essa pessoa retornar do banheiro. Well, I'll keep you company until he does. Well, essa palavra é frequentemente usada como um preenchimento em conversas informais. Ela pode ser traduzida como bem ou bom, mas nesse contexto é mais uma expressão de hesitação ou introdução suave à frase. I é um pronome pessoal que se refere ao falante. Em português pode ser traduzido como eu. Esse apóstrofo com dois L's significa will, que é um verbo auxiliar usado para formar o tempo futuro. Em português pode ser traduzido como vou ou irei. Keep é um verbo que significa manter ou guardar. Neste contexto, ele é usado com o objeto direto de you company, para formar a expressão idiomática keep someone company, que significa fazer companhia a alguém. You é um pronome pessoal que se refere ao falante. Em português pode ser traduzido como você. Company é um substantivo que significa companhia ou empresa. Neste caso, ele é usado no sentido de companhia ou presença de alguém. Until é uma conjunção subordinativa que significa até. É usada para indicar o tempo em que algo vai continuar acontecendo. He é um pronome pessoal que se refere a uma pessoa do gênero masculino, no caso, o marido da personagem. Em português pode ser traduzido como ele. Does é o verbo auxiliar de, no presente simples, da terceira pessoa do singular.
Neste contexto, ele é usado para formar a forma afirmativa do presente simples do verbo principal, que foi omitido na frase. Juntando tudo, a frase completa "Well, I keep you company until he does" pode ser traduzida como "Bem, eu vou fazer companhia a você até ele chegar". É uma afirmação de que o falante vai ficar com o ouvinte até que outra pessoa, referida como ele, faça algo que foi mencionado anteriormente, ou conhecido pelo falante e pelo ouvinte, que no caso é o marido dela retornar do banheiro. Don't worry. It's gonna be over. Don't é uma forma contraída de did not, que é uma negação. Em português pode ser traduzido como um simples não. Worry é um verbo que significa preocupar-se, mas não precisa se preocupar com a pronúncia dessa palavra que parece bem esquisita, mas na verdade é bem simples. Worry. Repita comigo. Worry. Então, don't worry só pode querer dizer não se preocupe. É igual aquela música do Bob Marley. Don't worry about a thing. Whatever you do, gonna be alright. Singing don't worry about a thing. It é a contração de it is, que significa é. Gonna é uma gíria para going to, que significa ir para ou vai em português. Be é o verbo ser. Então, it's gonna be significa vai ficar. Então a frase inteira, don't worry, it's gonna be, é uma expressão usada para tranquilizar alguém, dizendo que não há motivo para preocupação e que tudo vai ficar bem, apesar de não ter dado nem tempo desse personagem falar a palavra ok direito.